Olá, meus queridos e amados irmãos e irmãs, a paz de Jesus Cristo que excede todo e qualquer entendimento. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo e para sempre seja louvado. Vamos falar sobre os santos do dia 25 de julho, sábado, né? Sábado, 25 de julho. Todos os sábados, sem exceção, tá bom? É dedicado a Nossa Senhora, isso é um fato, tá bom? Então, eu acredito que todo o católico sabe disso, tá bom? Mas, além disso, além desse, né, do sábado ser dedicado a Nossa Senhora, o dia 25 de julho, né, que é um sábado, esse ano será num sábado, são dedicados a alguns santos da igreja. Celebram-se alguns santos, não é? E vamos falar aqui um pouco deles, dois em específico. Os demais, porque a história é um pouquinho mais longa do que os outros, tá bom? Os outros, tem alguns, então vamos só trazer um pouco das histórias deles para que vocês possam posteriormente, caso tenham interesse, em fazer uma pesquisa sobre eles, tá? E como eu sempre digo, os santos da igreja servem como exemplo para todos nós, um exemplo a ser seguido por cada um de nós. Assim eu creio, e eles têm me inspirado na caminhada da fé e em decisões de minha vida concernente ao Evangelho, à igreja e à pessoa do meu Salvador e Senhor Jesus Cristo. Então, o primeiro santo que nós vamos aqui falar, não é, celebrado no dia de hoje, é São Tiago Maior. Ele foi apóstolo de Jesus e também foi mártir. Né? O pescador que se tornou pescador de homens, assim como foi São Pedro, né? Santo André e entre todos os demais apóstolos pescadores. São Tiago Maior, ele nasceu na região da Galiléia, provavelmente em Betsaida, filho de Zebedeu e de Salomé, irmão de São João Evangelista. Eles, Joãos, trabalhavam, né, como pescadores quando receberam o chamado de Jesus, segue-me. Né? O Evangelho narra que Jesus caminhava junto ao mar da Galiléia quando viu Tiago e João consertando as redes de seu pai. Então Jesus chamou, segue-me e eu vos farei pescadores de homens, como está escrito assim no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo de número 4, versículo de número 19. A resposta, né, dos irmãos foi imediata. Largaram o barco, deixaram tudo, né, e passaram a seguir Jesus, abandonando a segurança que eles tinham até então da antiga vida para uma vida totalmente entregue a Jesus. Né? Humanamente falando, tipo assim, largaram o certo pelo duvidoso. Né? Essa atitude nos ensina algo muito profundo, né? Que quando Jesus chama, ele pede uma resposta imediata, não é para amanhã, depois ou mais ou menos, é imediata. Não basta admirar Jesus Cristo, é necessário seguir, é necessário aceitar o seu chamado, a sua vocação. Jesus não vai chamar 2, 3, 4 vezes, o chamado é a única vez, tá certo? E eu aceito ou não aceito, e isso para todos nós, e isso desde os patriarcas, antes dos patriarcas, todos os que Deus chamou uma única vez, não é? Até então, para a vocação ou para o plano que havia para cada um deles. Maior, no caso aqui de Tiago, significa, né, quando o título de maior, não é porque ele fosse superior aos outros, mas porque era necessário diferenciá-lo de um outro apóstolo que também se chamava Tiago, que era o filho de Alfeu. Ele fazia parte do grupo mais próximo de Jesus, juntamente com o apóstolo Pedro e João. Esses três acompanharam sempre Jesus nos momentos únicos da sua vida. Eles estiveram presentes na ressurreição da filha de Jário, estiveram presentes na transfiguração no Monte Tabor, na agonia de Jesus no Monte do Getsemane também eles estavam. Ou seja, são momentos em que Cristo revelou a sua glória e também a sua entrega total ao Pai. Tiago Maior estava junto. Também Tiago, filho do trovão. Esse é outro título que o próprio Cristo dá para ele, né?
Tiago e seu irmão João. Por que filho do trovão? Né? Porque ele e seu irmão tinham uma personalidade forte. Por isso Jesus lhe deu o nome de Boanerges, né, que significa filho de trovão. Isso está lá em Marcos, no Evangelho segundo escreveu São Marcos, no capítulo 3 e versículo 17. Eles eram homens de grande entusiasmo, coragem, intensidade, mas precisavam ser transformados pela graça de Deus, como cada um de nós, né? E essa é uma grande lição espiritual. Deus não destrói nossa personalidade. Isso é um fato. Mas Deus transforma aquilo que nós temos de melhor e purifica aquilo que precisa ser convertido em nós. E o mesmo aconteceu com Tiago Maior antes, né, de sua impulsividade, né? Onde ele veio se tornar um grande testemunho de fidelidade, porque era muito possível. O pedido da mãe deles é que é interessante, né? Salomé, em determinado momento, ela se aproxima de Jesus e pede que os seus pupilos, né, ocupassem lugares de destaque no reino, um à direita, outro à esquerda. E Jesus respondeu a mãe deles mostrando que o verdadeiro caminho da grandeza não é o poder, mas é o serviço. Né? Isso está escrito lá no Evangelho segundo escreveu São Mateus, no capítulo 20. Lá no versículo 26, quando Jesus diz para ela, né? Quem quiser tornar-se grande entre vós, seja vosso servo. Então, Tiago, ele aprende que seguir Jesus não significa buscar privilégios humanos, mas significa entregar a própria vida a Deus. Ele, então, foi o primeiro apóstolo a ser mártir. Depois da ressurreição de Cristo, da descida do Espírito Santo, né, em Pentecoste, Tiago tornou-se um grande anunciador do Evangelho. Ele testemunhou de Jesus com coragem. Sua missão terminou com o martírio. O livro do Atos dos Apóstolos relata, lá no capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim, ó, diz que por aquele tempo o rei Herodes começou a perseguir alguns membros da igreja e mandou matar a espada Tiago, irmão de João. São Tiago, né, foi o primeiro dos 12 apóstolos a entregar sua vida por Jesus, né, e ele não negou a Jesus, né, ele não abandonou a sua missão, permaneceu firme na fé até o fim, e o seu sangue tornou-se uma semente de fé para muitos cristãos, e essa semente de fé ficou até os dias de hoje, assim como os outros apóstolos, né? Então que sejamos, meus irmãos, deixemos que a graça de Deus, ela trabalhe em nós, ela nos move, que ela não venha nos mover, que ela nos molde segundo a vontade de Deus, e que tenhamos São Tiago como nosso exemplo de fé, não é? E tudo para a glória de Deus. Segundo a tradição da Espanha, né, com respeito a São Tiago, há uma antiga tradição cristã que afirma que São Tiago teria evangelizado aquela região ali da Espanha. Séculos depois, surgiu uma grande devoção ao apóstolo, né, em São Tiago de Compostela, onde está um dos maiores e importantes caminhos de peregrinação, né, cristã do mundo até então, conhecido como o Caminho de São Tiago, né? E por isso São Tiago é conhecido como padroeiro dos peregrinos, protetor dos viajantes e apóstolo da missão e da evangelização. A mensagem espiritual de São Tiago para todos nós, a começar desse mero mortal que está gravando este vídeo e que possa inspirar cada um dos irmãos que estão a assistir, a vida de São Tiago, ela nos ensina algumas coisas. Primeiro, que nós precisamos responder ao chamado de Cristo. O segue-me, quando Jesus diz segue-me, né? A pergunta é para nós, estamos dispostos a deixar aquilo que nos impede de caminhar com Deus? Uma outra coisa que São Tiago nos ensina, ou que precisamos aprender com ele, é que precisamos transformar o nosso temperamento em instrumento de Deus. Tiago era intenso, mas Cristo transformou a sua intensidade em coragem apostólica. O terceiro ponto que nós aprendemos com a vida de São Tiago é que nós precisamos entender que seguir Jesus exige entrega total. O evangelho não é apenas conforto. Ele é cruz, é perseverança e é fidelidade. O quarto ponto e o último que aprendemos com São Tiago, o que podemos aprender como lição de vida que ele nos deixa, é que precisamos desejar a verdadeira grandeza. E a verdadeira grandeza, meus irmãos, é servir.
O maior no reino de Deus não é aquele que domina, que tem o controle e o poder. É aquele que ama e serve. E ele serviu. E o maior exemplo disso é o Mestre, é o nosso Senhor Jesus Cristo, que mesmo sendo Deus, não é? Ele serviu. Serviu e continua servindo para aqueles que querem servi-lo. E tudo isso para a glória do Pai, não é? Para o louvor do Pai. Então tenhamos esta lição de vida deste grande homem de Deus, desse mártir, deste apóstolo, e que possamos aprender ou tirar essas 4 lições, não é? Para a glória de Deus. Um outro santo celebrado no dia de hoje, dia 25, na verdade, de julho, é São Cristóvão. Também foi mártir, testemunha de Cristo. São Cristóvão, ele tradicionalmente, né, é celebrado nesta data, 25 de julho. O seu nome significa aquele que carrega Cristo. A sua história ela chega até nós, principalmente por meio de antigas tradições cristãs. De acordo com a tradição, segundo a tradição, São Cristóvão era um homem de grande força física que desejava servir ao maior rei existente. Depois de procurar e compreender quem realmente era o maior rei, ele encontrou Cristo. Ao conhecer Jesus, percebeu que nenhum poder terreno era maior que o Senhor, então dedicou a sua vida, né, enquanto existiu, ao serviço de Deus. Uma das tradições mais conhecidas conta que ele ajudava viajantes a atravessar um rio perigoso. Certo dia, carregou uma criança sobre seus ombros. Durante a travessia, a criança parecia ficar cada vez mais pesada. Quando chegaram ao outro lado, a criança revelou ser Cristo e disse que Cristóvão havia carregado sobre si o peso do Criador do mundo. Por isso tornou-se até então conhecido como Cristóvão, aquele que carrega Cristo. Ele foi mártir. O martírio de São Cristóvão, segundo a tradição, diz que ele sofreu perseguições durante o Império Romano, né, por permanecer fiel a Jesus, foi preso e morto por causa da fé. O seu testemunho mostra que para cada um de nós que carregar Cristo significa também estar disposto a permanecer fiel, ainda que isso nos leve à morte. E assim como ele, outros santos também nos dão esse grande exemplo, e que nós possamos ter isso também não só na consciência, mas que se precisar que de fato, eu diga começar de mim, não é? Com tudo que nós já vimos em outras séries de vídeos, que possamos ter essa coragem, essa firmeza, até mesmo se for necessário entregarmos nossa vida, humanamente falando, por amor a Jesus. Porque quem perde a vida por Cristo, a ganha lá. Isso é um fato. Não é? Uma mensagem de São Cristóvão que serve para todos nós é que nós, né, que carregamos Cristo, aliás, nós devemos, né, carregar Cristo não apenas com as palavras. Precisamos carregar Cristo com as nossas atitudes. Não é? Carregar Cristo, de acordo com São Cristóvão, significa amar, perdoar, servir, ajudar, testemunhar o Cristo vivo, o Cristo ressurreto. A lição que eu aprendo, que eu gostaria que todos nós, sem exceção, aprendêssemos com estes 2 apóstolos, vou chamar assim São Cristóvão, né? Com esses 2 homens de Deus, é que vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Cristo. Independente de qualquer coisa, né? E que nós possamos orar a eles, né? A São Tiago e a São Cristóvão, que foram escolhidos por Jesus, que eles nos ensinem a responder o chamado de Deus com coragem e fidelidade, e que nos ajudem a abandonarmos aquilo que nos afasta cada vez mais de Cristo e nos fortaleça na caminhada rumo à santidade, para sermos tão santos como nosso Senhor santo é, e assim como os santos que com ele já moram na glória. Né? Que São Cristóvão e São Tiago, né, também nos ensine, ou tenhamos os devidos ensinos dele, e que possamos orar que assim como ele, sejamos fiéis ao serviço do Cristo, e que assim ele possa nos ajudar a carregarmos em nossos ombros a Jesus, a graça e a obra do Cristo em nossos corações,
e que possamos estar dentro do coração de Jesus e que arda em nosso coração este amor e este zelo e que possamos dar testemunho desse senhorio que é o senhorio de Cristo Jesus sobre nossas vidas. Tá certo, meus irmãos? E além deles, como eu falei, há outros santos e beatos, não é? Além de São Tiago Maior e São Cristóvão, nós temos também nesse dia 25 de julho, né, nós celebramos também Santa Valentina de Roma, ela foi mártir. Santa Valentina ela é lembrada em alguns calendários cristãos nesta data. Pouco se sabe sobre ela, sobre a sua vida, mas de acordo com a tradição, a tradição ela nos apresenta que ela foi uma pessoa cristã que testemunhou a sua fé durante as perseguições do Império Romano, e ela representa tanto homens quanto mulheres anônimos na história que permaneceram fiéis a Cristo, mesmo sem o devido reconhecimento dos homens. A lição que podemos aprender com essa santa de Deus, que foi mártir no Império Romano, na época das perseguições, é que Deus conhece cada ato nosso, cada fidelidade nossa, mesmo que sejam realizados em silêncio, mesmo que ninguém veja, Deus vê, mesmo que ninguém reconheça, Deus reconheça, mesmo que ninguém saiba, Deus sabe, e isso é o que importa. Grande lição podemos tirar com essa serva de Deus, a Santa Valentina de Roma. Um outro santo, que também é lembrado nesta data, 25 de julho, é São Cucufate, ou São Gugatti. Espero que seja assim que se pronuncia o nome dele. Ele também foi mártir, meus queridos. Ele nasceu provavelmente no norte da África. Ele é venerado especialmente na Espanha e na Catalunha. De acordo com a tradição, era um cristão que anunciou o evangelho na região da Hispânia, né, durante as perseguições romanas. Foi preso, sofreu diversos tormentos, torturas, enfim, por causa da fé. E mesmo diante disso, permaneceu firme. Por esta razão, veio o seu martírio, né? A sua vida ela nos traz uma recordação interessante, que a fé verdadeira, ela não, mais uma vez como outros santos, ela não depende das circunstâncias externas, mas da confiança que temos em Deus. E temos um outro santo também comemorado ou celebrado nesse 25 de julho, que é o Beato Antônio Lute, que foi bispo e confessor, né? Ele nasceu na Itália por volta do século XVIII, foi religioso, foi franciscano, foi professor, pregador e tornou-se posteriormente bispo. Ele se destacou, né, o destaque que ele teve em vida é que ele tinha uma vida de oração, ele era dedicado aos pobres, ele era muito dedicado concernente à defesa da fé, defendia a igreja, enfim, e ele tinha uma enorme qualidade pastoral. A sua vida até então de santidade, ela também acontece no serviço diário e na dedicação que ele tinha aos irmãos. E é isso. O santo não é santo porque já morreu e atribuímos a ele algum milagre porque foi mártir. Mas um santo é santo porque já em vida ele já testificava da santidade. E o maior exemplo de santidade é a nossa dedicação contínua. É o nosso ordinário. O nosso ordinário é que nos tornam santos. Então esse servo de Deus, esse bispo, nos deixa esse exemplo. Um outro santo, também de 25 de julho, é São Magnérico de Treveris. Foi bispo também. Em alguns calendários locais ele é lembrado nessa data, em outros não, mas vamos ficar com 25 de julho. Ele foi bispo de Treveris, na atual Alemanha, no século VI. Ele foi discípulo de São Niceto e trabalhou para fortalecer a fé cristã na sua região. Ele é lembrado até então lá nessa região, enfim, como um pastor dedicado, homem de oração, defensor da unidade da igreja. E é um exemplo que nós podemos ter, não é? Temos que ser defensores da unidade da igreja. Não é? O verdadeiro, um dos exemplos e de testemunho de santidade nossa, entre tantos, é sermos defensores sempre da paz e da unidade da igreja, da unidade entre os irmãos. É a koinonia, é a comunhão. Por fim,
Se há algum outro santo, eu não sei, tá? Mas nós vamos celebrando em 25 de julho Santa Maria de Jesus crucificado. Em alguns calendários, ela é celebrada agora em 25 de julho. Algumas comunidades também recordam, nessa época, santos ligados espiritualmente, né, aos carmelitas. Então, ela é conhecida como uma alma profundamente dedicada à oração e à união com Deus. A sua vida, né, ela nos inspira a humildade, a confiança e o abandono total nas mãos de Deus. Que possamos nos abandonar nas mãos de Deus. E nos abandonar nas mãos de Deus, e para mim, eu vou falar de mim, tá? Eu estou aprendendo isso. Não é tão simples como aparenta, não é? Mas é possível. É possível. É porque vai parecer loucura para quem vai estar ao nosso lado e ao nosso redor e derredor, porque às vezes vão achar que nós não nos preocupamos ou que nós não ligamos, enfim, e não, quando não é isso. Quando de fato nós estamos colocando tudo nas mãos de Deus, enfim, mas isso não significa que a gente não esteja trabalhando, não esteja agindo, não esteja fazendo a nossa parte, mas é colocar a nossa dependência total nele, que por mais que venhamos nos esforçar, nos dedicar, enfim, nós estamos dependentes totalmente dele, para aquilo que assim ele aprove. Então isso é, na minha consciência, dentro do que eu compreendo, é um dos pontos, vamos dizer assim, do se abandonar nas mãos de Deus, tá certo? Então é isso. Estes são os santos, né, que temos aí com os seus testemunhos, né? São Tiago Maior, que é o grande destaque do dia, apóstolo, discípulo, amigo de Jesus, o primeiro mártir dos apóstolos, entre os apóstolos. São Cristóvão, muito conhecido pelo povo católico, né? Até então, excelente homem como exemplo de carregar Cristo nas costas, né? São Cucufate, né? Que tem um testemunho de perseverança e martírio, que serve para nós. Santa Valentina, né? Que lembra os cristãos anônimos que deram a sua vida por Cristo, né? Ou seja, todos foram chamados por Cristo. Todos foram fortalecidos pela fé e pelo Espírito Santo. E todos foram moldados e preparados pelo Espírito e pela palavra e pela dedicação e fé em Deus para testemunhar até a morte a pessoa de Cristo e seu evangelho e a unidade da igreja. Tenhamos esses irmãos como exemplos e, como eu já disse em outras oportunidades, quero repetir agora. Tenhamos eles como exemplos e sejamos tão santos como eles foram, segundo seja a vontade de Deus, tá certo? Um forte abraço, um beijo no coração e até o próximo, se assim o Senhor nos permitir.